disponibiliza para que a gente veja os próximos passos, né? A gente vai chamar uma audiência pública específica para a fase de diagnóstico e a meta síntese que eu passei para a equipe, né, é até o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, que a gente possa estar finalizando o plano de recursos hídricos. E esse ano a gente trabalhar para e passo com um plano diretor da cidade até o final do ano. Quer dizer, se a gente tem feito reuniões aí periódicas com a Secretaria de Planejamento, estamos internalizando essas nossas análises na nova lei de uso e ocupação do solo, na questão da lei maior da cidade, né, que é a lei do plano diretor. Depois, nos debates, nas perguntas, a gente faz outros comentários para não ser muito extensivo. Obrigado. Na sua atuação. E surgiram alguns temas que são importantes. Obviamente, a questão da água veio com força, assim como o acompanhamento da questão da política municipal de gestão de resíduos sólidos, arborização. A gente elencou 3 grandes temas de interesse e prioridade da comissão e desenvolvemos ações nessas 3 áreas. Eu vou falar principalmente daquela relacionada à água. E a primeira ação da comissão foi a realização de um seminário no Dia Mundial da Água, 22 de março de 2013, com esse tema, o futuro da água em Campinas. Nós conseguimos reunir durante todo um dia de trabalho representantes técnicos, pesquisadores. Água no mundo, então, a população mundial 7,3 bilhões de habitantes. Para 2050 a gente pensa em chegar em 9,7 bilhões e 2100 11 bilhões. E a previsão de crescimento até 2050, econômico, vai crescer 200%. Demanda de alimentos 60% a 70%. Demanda de energia 30% a 60% e de água 55% a mais. Quer dizer, se hoje já está numa situação crítica, 2050 que está aqui, né? 35 anos é nada. Estamos chegando aí, a situação vai ser bem crítica. E existe água suficiente? Isso não sei o que estou falando, tá? É esse cara aqui, ó, Dr. Peter Gameroff. E isso aqui é uma frase da ONU. Existe água suficiente disponível para atender as necessidades recentes do mundo. Necessidades crescentes do mundo, desculpa. Mas não, se não mudarmos dramaticamente a forma com que a água é utilizada, gerenciada e compartilhada. Tá esquisito, acho que vou ter que ler aí. Tá, aí tá assim também? Hã? Não estou entendendo quase nada. Mas tudo bem. Aí como é que está a disponibilidade hídrica no mundo? A ONU fala, né, e escorregamento de terra. E o outro lado é a questão do período mais longo de estiagem, né, que vai também ter implicações como essas que a gente está vivendo. E aí eu queria lembrar que essa crise que a gente está vivendo, ela não é de 2013 e 2014, ela começa já desde 2010, né? É uma sequência de anos onde a gente vai tendo uma quantidade de chuvas cada vez menor e isso, o resultado a gente está sentindo, ainda está sentindo, tá? Eu queria chamar a atenção para esse ponto. A crise não acabou, talvez a gente esteja vivendo um momento um pouco mais agudo na expectativa de que a gente tenha, por conta do El Niño, né, que está sendo tão anunciado, de que a gente venha a ter uma quantidade de chuva muito intensa nos próximos meses, mas isso baseado na experiência anterior, né? E essa experiência anterior, realmente, em muitos casos, não tem se confirmado. Ou seja, a perspectiva, né, ainda é de um certo grau de incerteza. Maior do que teve lá em 55, na moção que teve sobre sustentabilidade para a crise hídrica, que saiu da Câmara, que o vereador citou, fala para aumentar a partir de 10 metros cúbicos a vazão, quando Cantareira chegar a 20%. Entre 20% e 85%. Então chegou a 20%, a gente vai consumir, vai dobrar a vazão? Gente, não é isso que acontece. Até pouco tempo atrás, essas fontes não chocavam como chocam hoje. Cantar no banheiro, lavar a rua, lavar carro com água de mangueira. E a sociedade começou a ter novos padrões de comportamento. Trocar a mangueira pelo regador, começar a captar água de chuva, reutilizar a água da máquina para outras coisas. E os campineiros fizeram a sua parte.
finalmente, depois de um ano, né, quando foi demandada, eu peço mais tempo para poder fazer as perguntas à mesa. Tem um ano que essa foi dia 29 de outubro de 2014, que foi inicialmente demandada essa audiência, e só hoje ela está sendo realizada. E o presidente da mesa teve a oportunidade de ler o objetivo da audiência, no início, eu não vou ler de novo, mas, embora eu ache que questionar o plantio de árvores, questionar a situação da Sanasa, esse aumento, a Ares... Agora fica mais claro, né, depois que você apresentou, eu não entendia no primeiro semestre por que raios tinha um anúncio na CBN de sinal verde para consulta. Então, se puder explicar um pouco, enfim, por que se deu esse tipo de encorajamento, né? E, mais para Isa, você falou, se não me engano, 2.500 minas, é isso? 2.400, como é que elas estão sendo cuidadas ou fiscalizadas? Eu venho de uma área que tem um sítio e onde secaram várias minas, né? A pessoa ainda faz uso mais acentuado ainda do resto, porque daí o tomate sobe de preço, né? Então, na contramão do consumo. É muito importante as criações para preservar essa estrutura de 410. Se a água, essa questão da água é um direito humano, ela não pode estar sujeita a pressupostos mercantis. Então, primeira questão, esse debate, e ele vale para todos os direitos. Nenhum direito humano pode ser condicionado para esse processo que nós achamos fundamental. Então, seria interessante que um conselho não precisasse ficar esperando quase um ano para constituir um espaço de debate de algo que é tão vital para a cidade. O Condema teve a iniciativa correta de chamar esse debate. Agora, esse é um debate de toda a cidade. Com relação à questão do manifesto, que a Tereza coloca, e até uma dúvida feita, eu queria lembrar o seguinte: houve até um esclarecimento no dia, que eu, durante a semana, por telefone, eu e o Francisco Laos, que é o secretário do PCJ, falaram: seria importante que ao final do encontro a gente pudesse produzir um documento para encaminhar, a ideia era direcionar para a governadora, Ana, DAE, enfim, para todos os entes que compõem o consórcio PCJ, de propostas que pudessem dar força àquilo que as câmaras técnicas do comitê do consórcio tinham discutido e estavam levando para a proposta de renovação da outorga do sistema Cantareira. No dia da apresentação, o professor Zulfo deixou claro o seguinte: mesmo os atuais 36 metros cúbicos por segundo, que a outorga procura regular, eles são inviáveis, porque não tem 36 metros cúbicos por segundo de água no reservatório. Nós estamos operando abaixo, menos 13% do volume, do nível. Nós estamos a menos 13 para chegar no nível zero, para encher o volume morto, que a gente chama de reserva técnica. Mas, de qualquer forma, no entendimento da região, a gente precisa, de alguma forma, ter garantia para a segurança hídrica da região de 10 metros cúbicos por segundo. É óbvio que o documento faz uma referência quando o reservatório estiver acima de 20%, né? E abaixo disso, a gente propõe que a gestão disso saia simplesmente da mão da Sabesp e que a operação do sistema seja feita conjuntamente ANA, DAE, para evitar algumas coisas que ocorreram no passado, que o uso foi feito sem anúncio, né, a diferenciação. Então a ideia é ter nós precisamos ter a nossa ótica, assim, uma definição de quanto que a gente precisa de água. Para a gente ter garantia disso, o reservatório precisa encher. O que precisa fazer para encher? E aí, quero dizer, até o professor Roberto disse alguma coisa nessa linha, alguma coisa também, a gente está discutindo o que Campinas está fazendo para enfrentar a crise, mas por mais que sozinha Campinas faça tudo o que está se programando, ela sozinha não dá a segurança que a gente precisa no município. A gente precisa que o Estado
atue de forma efetiva, que os municípios, a montante, façam a sedição de casa. Quer dizer, se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue isso. E aí, na questão, no manifesto, no dia da nossa audiência, o presidente do consórcio informou que ele tinha sido convocado para uma reunião com o secretário de Recursos Hídricos no dia seguinte, né? E ele até disse: se a gente tiver esse documento, isso vai me dar força, inclusive, para chegar ao secretário, para que a gente possa levar uma coisa. Isso aqui está sendo discutido, tem toda uma manifestação da nossa região. Então se combinou que ele ia levar as diretrizes daquele documento, e o Francisco Laos, que ele acabou por pedido, ele fez aquela proposta, e o que consta do documento é resultado de discussão de meses dos grupos técnicos, da Câmara Técnica do consórcio, na produção dessas diretrizes, né? Obrigado. Eu gostaria de, sim, fui o conselheiro Furtado respondendo o seu direcionamento. Eu assimilo as vossas críticas. De fato, muitas vezes a gente quer dar uma condução e acaba o texto nos levando a um outro direcionamento. No entanto, a pauta que foi trazida pelo conselheiro Alcino, que é diretor, inclusive, do Cidade que Queremos também, ele foi o interessado que buscou o CONDEMA na convocação da audiência para tentar trazer um assunto que a presidência, como membro do conselho da área, se entende pertinente para regrar a gestão. Então, talvez tenha fugido um pouco de alguns aspectos que o senhor centrou no pedido do requerimento, mas está incluso de uma forma geral. Estarei fazendo um encaminhamento daí na reunião ordinária do CONDEMA, próxima reunião ordinária, que é essa semana, para que a gente possa fazer um grupo de trabalho e dar uma sequência aí ao debate, pelo que a gente tem tido por parte do governo, seja da SBDS, da SANASA e da Câmara, certamente, eles não vão se furtar a estar transversalizando a discussão conosco. A todos os membros da mesa, eu pediria que disponibilizassem o material. Para responder a pergunta do Furtado, com relação ao plano de saneamento básico e a sua interface com resíduos sólidos, na qualidade de representante da Secretaria do Grupo de Acompanhamento do Plano de Saneamento Básico. De fato, algumas ações ainda não têm a notoriedade, porém estão acontecendo, né? O que acontece é que o plano foi publicado em 2013, certo? Em 2014 foram iniciadas algumas das ações, período de crise hídrica, mas também de crise econômica, onde tivemos algumas perdas financeiras nas secretarias que prestam serviços de saneamento, especialmente no caso resíduos sólidos, o qual se chamou a atenção. O grupo de acompanhamento está criado sob a coordenação do gabinete do prefeito. Nós temos reuniões periódicas, inclusive com os representantes das secretarias, a fim de saber se as ações estão andando, se elas estão acontecendo, tá? E elas estão acontecendo. A gente está revisando algumas das metas, principalmente de resíduo, tá? Por adequação financeira, mas todas elas vão ser contempladas e eu acredito que até o início de novembro, primeira semana de novembro, o relatório de acompanhamento do Plano de Saneamento Básico vai estar no ar, né? Vai estar no site da Prefeitura, para que todos possam ter acesso à informação com relação àquele plano de metas que saiu do plano. Aproveitando a questão do Plano de Saneamento Básico, a Tereza chamou a atenção a questão da drenagem. A drenagem, o plano de drenagem está previsto também no Plano de Saneamento Básico, porém não com início imediato. Ele fica sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, né, que no momento tem operado com demandas. A sua maior atuação de planejamento é nas áreas de risco, né, que são monitoradas pela Defesa Civil, são também monitoradas pelo Estado e pela União, e ela tem atuado mais fortemente em termos de planejamento nessas áreas de risco. Tá? Mas o plano é previsto, ele apenas não está priorizado para este ano, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha lá no plano de
Só alguns comentários bem breves. Primeiro, o Paulo fez uma colocação sobre a questão da água como um direito humano, né? E de certa forma não, entra em contradição com a legislação brasileira, né? Só lembrando isso, a gente tem uma legislação estadual de recursos hídricos que é de 1991 e a legislação federal de recursos hídricos que é de 1997, e em ambas, e principalmente na de 97, o que está estabelecido é que a água é um bem de uso comum com valor econômico, né? Ou seja, já entra em contradição com essa perspectiva que o Paulo colocou de não ter relação com nenhum tipo de valoração econômica. Enfim, eu acho que faz parte do processo que a gente vive, né, essas contradições, e o que eu acho que é importante para a gente avançar um pouco nessa discussão legal, né, é que a gente faça, em algum momento, uma avaliação sobre a política estadual de recursos hídricos, sobre a política nacional de recursos hídricos, porque, do meu ponto de vista, se a gente tivesse conseguido implementar de maneira mais efetiva o que está estabelecido nessas legislações, talvez a gente não tivesse chegado a essa situação que a gente chegou, né? Então, eu acho que vale a pena uma investigação um pouco mais profunda para entender o que não funcionou. Nesse sentido, eu gostaria só de dizer que a gente tem um grupo na Unicamp que está trabalhando a questão da água. Queria agradecer a Tatiana, que fez aquele mapa da hidromegalópole, que eu acho que é um mapa impressionante, porque mostra as conexões regionais que existem com a questão da água. E em termos locais, só salientar que a cidade brasileira é uma cidade desigual. E Campinas, eu acho que é bem característica desse modelo de segregação que a gente tem no Brasil, né? E nesse modelo de segregação, o que acontece? As áreas expostas aos riscos de diversas ordens são as áreas ocupadas pela população de baixa renda, né? Como o Furtado também já chamou a atenção. Então, ou seja, o que a gente precisa, no final das contas, é que a gente tenha uma ação integrada das políticas públicas para diminuir o impacto desses processos de segregação e de dificuldade de atendimento desses segmentos da população que estão mais expostos aos riscos. Eu acho que esse talvez seja um ponto mais importante para a gente levar adiante nos próximos anos. Agora, o que a questão da água traz, né, e a gente tem pessoas trabalhando especificamente com a questão da saúde, por exemplo, é mostrar que, na verdade, as questões, né, elas traduzem essa desigualdade social, né? Então, acho que esse é o ponto central. A política pública, de alguma forma, tem que ajudar a diminuir essa desigualdade social que caracteriza a sociedade brasileira. Agora, para isso, tem que ter integração. Acho que esse é o ponto central. Obrigado. Obrigado, professor Roberto. Da fatura, da tarifa, mesmo porque isso daí foi discutido. Galates, a área não está aqui, não foi citado. Teve uma decisão judicial, então eu não discuto decisão judicial. Quem tem que discutir são os juízes, a gente não está aqui para isso. Agora, a única coisa sobre energia, por exemplo, poderia falar um pouco, nesse sentido, a que base que você tomou, porque Campinas, por exemplo, é uma cidade com muita topografia dela, por isso chama Campinas, né? Então, por exemplo, nós temos 90 elevadores de esgoto, temos bombeamento, recalque de energia e entre outros sistemas aí. A elevação, por exemplo, da Santa Helena é 100 metros. E da captação nossa até a nossa ilha são 100 metros também. Então, pelo que eu entendi, então por isso que eu tenho que terminar na base, você falou que pegou o valor faturado, dividiu pelo quilowatt. Então, o preço que a Sanasa paga é o mesmo que a Sabesp paga? Porque aqui é CBSP, lá é São Paulo. Então, fica difícil de fazer essa comparação sem ter as bases. Então, se a gente depois puder... Esse quilowatt-hora por quilowatt-hora consumo. Mas você falou que para você fazer a conta, você pegou a fatura da empresa, né? O valor faturado. Pois é, então, por isso, então, aí o valor faturado pode ter... A média das médias. Não, então. Só para registrar aqui,
Outra coisa, você falou a respeito da eficiência, né, que tem muito mais menos funcionários na Sabesp do que na Sanasa. Só para você conhecer, não sei se você conhece, a Sabesp ela terceiriza todos os trabalhos dela, todos, de manutenção, de novas ligações, de novas redes, e a Sanasa não. A Sanasa ela contrata obras, por exemplo, de pré-construção de ESH, de elevatórios, mas serviços de ligação de água e esgoto funcionário próprio, serviços de manutenção são funcionários próprios. E também você tem que ver que você está comparando, no caso, Sabesp, uma estatal que tem N cidades que compõem ela, então ela pode ter uma situação operacional em cada cidade, e o escritório central que cuida dos projetos, que cuida da contabilidade, que cuida da parte de direito público, de direito da empresa. Então fica difícil comparar uma empresa estadual que abrange milhares e milhares de pessoas com uma que é localizada, que precisa ser feito tudo aqui. Isso seria uma situação também. Levar os encaminhamentos que você trouxe, inclusive aqui, para trabalhos internos dentro do Conselho, daí para diante, né? De antemão, eu reitero que conste em ata nosso questionamento quanto à parte dos comentários que foram apresentados pelo Alcindo, quando ele pessoaliza o prefeito Jonas Donizete e o presidente Arlive Lara Romeu de uma maneira que não era o propósito do condeno, né? E que numa oportunidade, Marcos, realmente a gente possa ter daí, eu gostaria que você levasse isso à diretoria, à presidência, a possibilidade de nós conseguirmos uma coalizão aí de uma agenda onde a própria Sanasa se mobilize numa audiência para discutir o plano de contingência, que eu acho que é preponderante até na prévia da discussão do plano diretor. E as mesmas críticas que foram trazidas na pauta do Alcindo, elas não têm um fórum ofensivo, mas de contribuir para uma melhoria do sistema de customização do processo na gestão pública dos recursos hídricos do município. No mais, eu declaro por encerrada a primeira audiência pública, os impactos da crise hídrica no município, e agradeço a presença de todos. Muito obrigado, boa noite.